Vasco avalia renovar contrato de Vitor Luiz. Lateral esquerdo tem vínculo até o fim de 2024 e também tem interesse em permanecer. O Vasco avalia renovar o contrato de Vitor Luiz. O lateral esquerdo de 31 anos tem vínculo até dezembro de 2024 e também tem o interesse de permanecer no clube. Um primeiro contato já foi feito entre as partes. Vitor Luiz recebeu sondagens de outras equipes, mas não há propostas. Ele quer priorizar o Vasco, e a tendência é de que as partes firmem um acordo para extensão por mais uma temporada. As conversas, no entanto, só devem avançar após o Brasileirão. Vitor Luiz chegou ao Vasco em fevereiro, depois de rescindir com o Coritiba. Reserva de Lucas Piton, o lateral atuou em 12 jogos neste ano, com um gol e uma assistência. Após ficar o primeiro semestre praticamente todo na reserva, o jogador passou a ganhar mais chances a partir de junho e correspondeu bem quando foi acionado. O Vasco entende que ele pode ser útil em 2025. O titular Lucas Piton é um dos principais ativos do elenco, e o Vasco sempre trabalhar com a possibilidade de negociá-lo nas janelas. Há a expectativa de uma boa proposta ao fim da temporada, o que aumentaria a necessidade de ter um substituto para a posição. O Vasco ainda tem Leandrinho no elenco. O cria da base subiu para o profissional em 2024 e soma 2 gols e uma assistência em 18 jogos. É um lateral com muito potencial, mas a leitura é de que ainda está no processo de desenvolvimento e precisa amadurecer. Por isso é importante ter um jogador mais experiente à disposição no setor. Entre reforços e saídas, saiba como está o planejamento do Vasco para 2025. Pedrinho afirma que planejamento para a temporada que vem começou há 3 meses. O Vasco já iniciou o planejamento para o ano de 2025 há 3 meses, como o presidente Pedrinho adiantou em entrevista coletiva da última quinta-feira. Entre saídas e reforços para a próxima temporada, o Departamento de Futebol planeja as movimentações no mercado com antecedência, para tentar atacar carências do time mesmo com o cenário de reestruturação financeira. Internamente, o Vasco reconhece que a última janela não resolveu as carências do time titular e que havia a possibilidade de ser mais certeiro no mercado. A não contratação de um zagueiro é o principal ponto de autocrítica do departamento de futebol. O clube demorou a mudar o perfil depois de algumas negativas e foi enrolado pelo Nevels até o fim da janela no negócio por Ian Glavinovic. Portanto, a contratação de um zagueiro é prioridade na próxima janela de transferências. Além da posição, um atacante de lado e um volante titular também são prioridade. As pessoas começam a falar, está todo mundo se mexendo e o Vasco não. Como que o Vasco não está mexendo? A gente trabalha com futebol, planejamento com 3 meses de antecedência, disse Pedrinho, em entrevista coletiva na quinta-feira. O Vasco perdeu Adson e David por lesão no segundo semestre de 2024 e não encontrou reposição à altura para as duas posições. Elogiados por Pedrinho, Jean David e Maxime ainda não se firmaram. Entende-se que o suíço ainda não teve sequência e precisa de mais oportunidades, enquanto o chileno ainda não se adaptou totalmente ao futebol brasileiro. O Vasco entende que tem uma espinha dorsal, com jogadores titulares e outros que compõem o elenco para a temporada que vem, mas precisa de reforços pontuais para evoluir em relação a 2024. Com a folha superfaturada, alguns jogadores em fim de contrato têm saídas praticamente garantidas. Rojas, Galdames e Rossi são exemplos. A liberação dos 3 jogadores já era um dos objetivos na janela do meio do ano, mas o clube não acertou a saída de nenhum deles. Rossi recebeu sondagens de mais de 5 clubes da Série B, mas não quis descer de divisão. Outros jogadores também são vistos como negociáveis dentro do elenco e podem ser vendidos ou emprestados. Atletas como Capasso e Orelano, que estão cedidos a outros clubes, também devem ser negociados. O Olímpia tem interesse na compra do zagueiro, enquanto o Cincinnati já sinalizou o interesse em comprar o atacante em definitivo. Do elenco atual, o zagueiro Léo recebeu algumas sondagens nos últimos meses e não tem permanência garantida. Clubes da Série A procuraram o atleta, que no meio do ano de 2024 teve negociações com o Santos que não foram para frente. Paiva participa de planejamento. Por mais que a permanência de Rafael Paiva não esteja garantida para 2025, o treinador tem participado de reuniões com a direção sobre a temporada que vem. O técnico tem encontros com Pedrinho, Felipe e Marcelo Santana na avaliação do elenco atual e ajuda a identificar quais posições o time precisa reforçar e quais jogadores não fazem parte do planejamento. Há uma corrente dentro do clube que entende que a base deve ser mais utilizada em 2025, assim como foi no melhor período de Rafael Paiva no Vasco.
com o aproveitamento de Estrela, JP, Leandrinho, Ryan e Lincoln. O uso contínuo da base no início da trajetória de Paiva foi visto como um dos grandes acertos do treinador, mas recentemente os jogadores perderam espaço. Lincoln, GB e Bruno Lopes não foram mais utilizados, por exemplo, e Ryan e Leandrinho perderam minutos. Qualquer conversa sobre a permanência de Rafael Paiva para a temporada de 2025 só será feita depois do Brasileirão. O Vasco tem como objetivo uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Entenda como as lesões dos pontas titulares prejudicaram o rendimento de Vegetti no Vasco. Números do centroavante caíram no Brasileirão após saídas de Adson e David. O rendimento de Pablo Vegetti no Campeonato Brasileiro caiu após as lesões de Adson e David. Nos 5 jogos em que atuou após as saídas dos 2 pontas titulares do Vasco, o centroavante não marcou gols e diminuiu o número de finalizações. Adson jogou pela última vez no dia 26 de agosto, contra o Atlético PR pelo Brasileirão. Depois, o atacante passou por cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita. David atuou em 4 jogos do campeonato sem seu companheiro de ataque até se lesionar, no dia 29 de setembro, diante do Cruzeiro. Ele operou o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Desde o jogo contra o Juventude, em que o Vasco não tinha nenhum dos 2 pontas à disposição, Vegetti não fez gol. Foram 5 partidas. Ele não atuou contra o Bahia porque estava suspenso. Este é o maior jejum de dias sem marcar gols do argentino no Brasileirão. O Vasco sofre para encontrar substitutos para a dupla. Emerson Rodrigues ganhou a vaga de David, apesar de não conseguir manter o nível de performance, mas o lado de Adson é um problema. O lateral direito Puma Rodrigues tem sido improvisado na ponta, mas a tendência é de que o técnico Rafael Paiva mude o setor para o próximo jogo contra o Inter, na quinta-feira que vem. Final do Carioca Sub-17 entre Vasco e Flamengo termina com confusão e 4 expulsos. Briga teve início após gol de empate rubro-negro. Não terminou bem a primeira partida da final do Campeonato Carioca Sub-17 entre Vasco e Flamengo neste domingo, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Houve confusão no fim do clássico, com briga entre os jogadores e 4 expulsões. O jogo terminou empatado por 1-1. Um embate entre jogadores e membros das comissões técnicas começou logo depois do gol do Flamengo. Segundo a transmissão da Vasco TV, atletas rubro-negros chutaram a bandeirinha do Vasco na marca de escanteio. Wanderson e Lucas Vieira do Flamengo, além de Juninho e Bruno André do Vasco, foram expulsos. O Vasco vencia a partida por 1-0, com gol pênalti de Pedro Augusto, aos 18 minutos do segundo tempo. No entanto, o Flamengo buscou o empate aos 36 da etapa final, com Lucas Vieira. Foi aí que começou a confusão. O jogo chegou a ficar paralisado por 8 minutos, até o clima ficar mais calmo. As equipes voltam a se enfrentar pelo título do Campeonato Carioca no próximo sábado, às 10 horas, na Gávea. Em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis. Joel Santana alerta Pedrinho e sugere Marlon, do Cuiabá, para o Vasco. Contrata ele. O ex-treinador entende que o Vasco deveria reforçar o sistema defensivo para a próxima temporada e, de prontidão, sugeriu Marlon. Joel Santana pede Marlon no Vasco. Com problemas no setor defensivo, o ex-técnico Joel Santana, em seu canal no YouTube, comentou sobre a possibilidade de Pedrinho buscar um novo zagueiro para o Vasco na próxima janela. Ele acredita que a direção precisa focar no sistema defensivo, já que o técnico Rafael Paiva sofreu com inúmeras baixas ao longo de 2024. Pensando nisso, Joel indicou um nome ao clube. Trata-se de Marlon, que defendeu o Corinthians no passado e atualmente joga no Cuiabá. O zagueiro do Cuiabá é bom, joga no Vasco bem. Quer um zagueiro? Contrata Ellen, sugeriu o papai Joel. Torcida sonha com Sérgio Ramos. Antes de finalizar o assunto, o treinador ainda listou algumas das principais características de Marlon em campo. Foi meu jogador, eu conheço. É rápido, é esguio, na cabeça ganha todas. Nas redes sociais, a torcida sonha com o espanhol Sérgio Ramos, zagueiro que continua livre no mercado. O Corinthians esteve por detalhes e quase fechou com o astro, de acordo com o site ESPN. O clube, no entanto, não conseguiu fechar com Ramos devido ao tempo, que se esgotou. De qualquer forma, o ex-Real Madrid não descarta a ideia de atuar no futebol brasileiro em breve. Segundo o site Tatiaia, a ideia nos bastidores é contratar somente reforços pontuais, do tipo que chega para jogar e resolver problemas. Pedrinho, inclusive, já monitora alguns jogadores.